um Sim. reality show na É, TV Justiça. E foi uma Foi um sensação, reality show. né, uma queima de O Big sabe. Brother da TV Justiça. Mas enfim, ao final daquela farsa, a gente acompanhou diversas autoridades dos Estados Unidos. Eu estava lendo agora a reação do vice-premier na Itália, e o que eu estava comentando é que os próprios ministros não têm noção da magnitude do buraco onde se enterraram. Alexandre de Moraes ainda não sentiu na carne todos os efeitos das sanções. Eu gostaria, Paulo, que você comentasse a respeito disso, como que vai ser a progressão para que a sanção aplicada comece a ter mais efeito, que talvez assim os outros magnânimos ali entendam o que está acontecendo, e também se haverá próximos passos, se tem mais autoridades na Europa se manifestando a respeito de toda essa violação de direitos humanos que estamos presenciando por aqui. É uma ótima pergunta, porque as pessoas pensam muitas vezes que a Lei Magnitsky é apertar um botão e tudo acontece. E não é. Né? Você tem a entrada do sancionado na lista do STN, do Alexandre tem pouco, foi, se eu não me engano, no dia 30 de julho, né? Então estamos aí, tivemos agosto, uns 45 dias, talvez, umas 6 semanas. E, obviamente, essa história de que ele não sentiu os efeitos são absolutamente mentirosas. Claro que ele sentiu os efeitos. Tanto sentiu os efeitos que está, segundo uma reportagem do Metrópolis, que ele limpou as contas bancárias para comprar através do Instituto Lex, que é um instituto de fachada que ele utiliza como holding patrimonial. Ele finge que é um instituto de ensino, mas é uma holding patrimonial. Comprou uma mansão em Brasília, 12 milhões, com pagamento à vista. Né? Então, quem que compra um imóvel de 12 milhões com pagamento à vista? Alguém que está precisando tirar, limpar as contas bancárias porque sabe o que estava e o que está por vir. Né? Então você tem o cartão de crédito dele de fato foi cancelado. Os bancos brasileiros na semana passada receberam pela primeira vez uma carta do Tesouro Americano perguntando quais são as medidas que eles estão tomando, principalmente os 5 bancos maiores, bancos que operam aqui nos Estados Unidos. E você, obviamente, vai ter o que se chama de enforcement, né? A aplicação dessa lei sendo expandida por diversas áreas. Mas não é uma coisa que demora um mês, não é uma coisa que demora 2 meses, é uma coisa que vai demorar muitos meses. Outro passo que é importante a ser dado, e a minha expectativa é que seja dado muito em breve, é a expansão da sanção para quem efetivamente é o braço financeiro do Alexandre. Né? E nós descobrimos, graças a informações de inteligência que foram repassadas e republicadas pela imprensa tradicional, pelo Metrópolis, pelo Globo, nós descobrimos que o Alexandre de Moraes ocultava o seu patrimônio em uma holding patrimonial chamada Instituto Lex para Assuntos Jurídicos, que é um instituto de fachada, que era para ser utilizado como um instituto de ensino, mas não tem site. Os posts das redes sociais, o último foi em 2017, e a gente está falando de um instituto que foi criado pelo Alexandre de Moraes no início dos anos 2000, com a esposa dele, Viviane Bassi de Moraes, que saiu do instituto. O Alexandre saiu do instituto quando ele foi se aventurar lá na carreira política, como secretário de Justiça, depois ministro da Justiça, depois no Supremo Tribunal Federal. Ele se livrou das suas participações e deixou no nome da Viviane Bassi de Moraes e dos seus 3 filhos, Alexandre Bassi de Moraes, o Alexandre Júnior, vamos chamar assim, a Gabriela de Moraes e a Juliana de Moraes. Então, esses 4 são a estrutura societária que tem o Lex Instituto. E o Lex é dono do apartamento do Alexandre de Moraes no Jardins, um apartamento de 25, 30 milhões de reais de valor, o apartamento dele de São Paulo. Ele tem agora esse instituto, essa casa, essa mansão em Brasília de 12 milhões de reais, que para Brasília é um sinal que é uma bela casa, parece que é a casa onde ele está morando agora, não é um apartamento funcional. Há também 2 mansões em Campos do Jordão, há apartamento no Guarujá, há terrenos, etc, etc. Se você for somar aí o patrimônio do Instituto Lex, a gente está falando de alguma coisa, talvez na casa de uma centena de milhão de reais para um sujeito que ganha, sei lá, 40 mil reais por mês. Então, uma vez que foi identificado isso, agora nós precisamos que a sanção recaia também sobre a Viviane Bastos de Moraes, sobre o Instituto Lex e sobre o Alexandre de Moraes e advogados associados, ou perdão, Barsi de Moraes, advogados e associados. Eu fiz essa confusão no nome porque o escritório que se chamava Alexandre de Moraes Advogados, quando ele vai para a vida pública, ele cede todas as cotas do seu escritório para a Viviane Bastos de Moraes, que passa a ter 92% das cotas do escritório no momento em que ele faz essa cessão, e passa a pegar causas multimilionárias, inclusive do Banco Master, passa a cobrar milhões e milhões de reais para fazer pareceres, coisas que não aparecem, né, no sistema da justiça como advogado da causa. E, curiosamente, o escritório do Bastos de Moraes Advogado é o mesmo escritório do Alexandre de Moraes Advogados, ele só trocou o letreiro, a decoração continua exatamente a mesma, e ele também
outra coisa que ele também fez foi que o Instituto Lex que é o dono da sala onde opera o Barsi de Moraes, que também é a sede do Instituto Lex. Ou seja, a gente está falando aqui de um criminoso mesmo, a gente está falando de um criminoso ocultando patrimônio através de uma holding fajuta de prestação de cursos. Então, o paladino da justiça da esquerda hoje está desmascarado como um corrupto que não tem condições de justificar. Não tem como justificar o Patek Philippe que ele usa, o Nautilus que ele usa, relógio. Eu nem sei, porque eu só uso smartwatch baratinho. Né? Então, eu sou camiseta da Old Navy, que custou $8, e o meu relógio é um Garmin, porque eu acho que esses relógios caros não medem batimento cardíaco, sono, etc. Não. Então, a gente uma vez que a gente pegue todo esse patrimônio, né, aí, e a partir da notificação de todas as empresas, né, a Apple, por exemplo, a Apple ainda não foi notificada. O Alexandre de Moraes está lá usando o iPhone dele. Ele não pode usar um iPhone, porque para você usar um iPhone, você precisa de uma conta do iCloud. Para você usar uma conta do iCloud, o iCloud é uma empresa americana, não pode ter relações com o Alexandre. Então ele vai ter que ir na Casa e Vídeo, comprar um... Não tem Casa e Vídeo, não sei se tem mais Casa e Vídeo é coisa do Rio de Janeiro. Ele vai na Havan, acho que a Havan vende celular, não vende celular? A Havan vende. Então ele vai na Havan... Na Magazine Luiza. Não, vamos dar moral para o velho da Havan. Ele compra um Motorola, daqueles que o Bolsonaro gosta de usar, e aí ele faz uma conta fake no Android, no Google, e aí ele pode usar telefone. Né? O WhatsApp não pode ter, porque no momento que a gente descobrir o WhatsApp dele, a Meta vai ser notificada e a Meta tem que desconectar a conta dele. Então, esse é que é o processo. Sim, aí, uma vez... Daniela Lima pira. A Daniela Lima vai chorar em posição fetal se ela ficar 2 dias sem falar no WhatsApp com o Alexandre. Adriles, pergunta. E aí a gente vai para os outros. A gente pode falar dos outros. Sim. Primeiro eu vou, infelizmente, vou ter que me despedir. Não, Adriles, não vai se despedir, porra. Eu tenho um compromisso imediato. Tô morrendo de saudade de você. Não sem antes fazer um elogio ao Paulo. Paulo, eu acho que você registrou teu nome na história do Brasil como um herói brasileiro. Você e o Eduardo, a contribuição que vocês fizeram para a retomada, para a ressurreição, tentativa de ressurreição da democracia aí nos Estados Unidos é uma coisa que nenhuma autoridade fez em escala, em momento tão preciso e de uma coragem tão grande. Então, eu tenho orgulho de ser seu amigo, eu tenho orgulho de reverenciar você, que é um homem que passou para a história da humanidade, para a história do Brasil, de maneira irremediável. E já convido você para esse livrinho meu aqui, dia qual eu sei que você não vai poder vir, dia 18 de setembro, Libertação, que é um livro de poesia que fala desde política, a libertação de ideologia, a libertação de amarras amorosas que a gente tem. Paulo, minha pergunta é a que todo mundo quer saber, né? Você que tem uma relação próxima com o Departamento de Estado americano, quais são? Ontem o Donald Trump, a gente comentou isso agora, falou da justiça absoluta, que não só contra Bolsonaro, como milhares de brasileiros, né? Está acontecendo no golpe, que é dado agora de maneira real, concreta e contínua, o golpe futuro, inclusive, que vai proibir a possível anistia, que o Alexandre de Moraes falou, o golpe que tem sido dado permanentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Quais são as sanções possíveis que vão ser colocadas no Brasil e para os ministros golpistas do STF? E qual a estratégia que você pode saber e informar a gente? Que tipo de estratégia? Porque o meu receio, Paulo, é, por exemplo, os caras recebem uma sanção coletiva, o Magnitsky, 8 ministros recebem a sanção Magnitsky. Isso não pode ajudar, inclusive, a fortalecer o sistema, a fechar o sistema, para que eles digam a seguinte coisa: existe uma conspiração global capitaneada pela extrema-direita mundial, pelo Donald Trump, assim como eles fizeram com o Bolsonaro. E é o mesmo discurso do Maduro que justificou o fechamento maior ainda do regime. Quais são as possíveis sanções, segundo aquilo que você pode saber e informar para a gente? E qual a estratégia para que essas sanções surtam realmente um efeito positivo na restauração da democracia no Brasil? Adriles, hoje fui mais ou menos informado do que vem por aí, algumas opiniões foram ouvidas, não sei a integralidade, não sei exatamente a integralidade do que vem, mas tem muita coisa que eu não posso dizer, obviamente, porque se eu disser há uma quebra aqui de confiança, e tem coisas que têm impacto econômico, inclusive para o Brasil, mexem com o mercado de capitais, etc. Então a gente precisa ser muito cuidadoso no que a gente vai dizer. A preocupação que você levantou é uma preocupação legítima, né? Eu sempre disse que há 2 cenários, né? A gente vai pegar o Alexandre. Se a gente vai pegar o Alexandre indo só no Alexandre é uma coisa. Será que a gente vai ter que... Eu sempre falei, né? Usei aquela metáfora do Batman Cavaleiro das Trevas, de será que a gente vai ter que queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmânia? E há esse risco. Quando a gente sanciona todo mundo, o sistema se fecha, e uma vez que o sistema se fecha, ele entra numa posição de tudo ou nada e passa a tentar consolidar o máximo possível o poder. Eu diria que há algumas diferenças importantes entre, por exemplo, o Brasil e a Venezuela. A Venezuela é um país com uma economia pequena,
concentrada em um setor que foi para a mão do Estado. Então, a Venezuela não tinha uma oligarquia tão robusta quanto a oligarquia brasileira. O Brasil é a 10ª economia do mundo, 8ª, 9ª, 12ª, como você quiser, mas é uma economia com muitos bilionários em muitos setores. O Brasil é uma potência no agro, o Brasil é uma potência na parte de proteína, o Brasil é uma potência em várias indústrias, etc., etc., que tem um grau de poder e uma capacidade de pressão que a elite venezuelana não tinha, porque uma das primeiras ações do Hugo Chávez, antes do Maduro, foi a nacionalização da PDVSA e de todos os ramos de óleo e gás no país que concentravam boa parte da riqueza venezuelana. Então, eu não acho que a gente tem exatamente, o que eu quero dizer é o seguinte, os agentes públicos brasileiros não têm a mesma capacidade de consolidação de poder que têm os agentes venezuelanos. A outra diferença importante é que eu sempre digo que as sanções, os remédios diplomáticos, eu comparo esse comunismo autoritário, comunismo autoritário é pleonasmo, né? Mas essa instauração desses regimes comunistas como um câncer. E é quase que uma coisa meio clichê você falar, mas é uma analogia muito, muito boa nesse caso. Porque o câncer, quando você descobre ele em estágio muito pouco avançado, ele é fácil de você tratar, né? Eu, por exemplo, descobri agora, 1 mês atrás, 2 meses atrás, que eu estava com um princípio de câncer de pele. Era uma coisa que podia virar, não sei o que, blá, blá, blá. Eu fui no médico, ele foi lá, tirou um pedacinho das minhas costas, falou, olha, disso aqui você não vai morrer mais. Se eu não tivesse feito isso, 15 dias sem fazer jiu-jitsu, tudo certo, vida que segue, hoje já volto pro tatame. Se eu não tivesse feito isso, eu talvez precisasse tirar um pedaço maior das costas. Se eu não tivesse feito isso, talvez se espalhasse pelos meus linfonodos. Aí eu tinha que fazer remoção, não sei o que, talvez tivesse que fazer uma radioterapia. Se eu não fizesse, aí precisava de quimioterapia, talvez entrasse em metástase, talvez pegasse os meus órgãos. E aí os remédios não vão funcionando mais. E você vai precisando de remédios cada vez mais duros e cada vez, até que uma hora não tem mais o que fazer, o paciente morre. A Venezuela chegou num ponto onde ela já não é mais um Estado. Ela não é mais vista pelo governo americano como um Estado. Então, ela é hoje, eles falam, o Nicolás Maduro não é um líder legítimo da Venezuela, ele é o chefe de um cartel chamado Cartel de los Soles. E eu acho que os Estados Unidos, quando adotam essa postura com a Venezuela, por exemplo, eles já estão falando o que eles vão fazer, que é a última etapa, que é você utilizar o seu poderio militar para tratar algo que deixou de ser uma nação e passou a ser um agente hostil. Isso é o último estágio. No caso do Brasil, é como se nós estivéssemos na Venezuela em 2005. E os Estados Unidos estão aplicando remédios que eu acho, eu creio e eu oro para que ainda sejam efetivos contra o nosso regime. Então, talvez, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Cancelamentos de vistos. Cancelamentos de vistos são muito efetivos. Eles têm uma pressão muito forte. Mas, no caso do Brasil, cancelamentos de vistos apenas não funcionam mais. Talvez, se nós tivéssemos tido cancelamentos de vistos como instrumento de pressão internacional 2 ou 3 anos atrás, talvez nós não tivéssemos chegado nesse estado. Mas nós chegamos. Aí agora cancelamento de visto não funciona mais. Então a gente precisa de um remédio mais duro, que foram tarifas e sanções magníficas a indivíduos. Agora, são remédios mais duros. Há remédios mais duros que esses? Há remédios mais duros que esse. A Rússia, por exemplo, recebeu uma série de sanções que são mais duras do que essa. Você ficar fora do sistema financeiro internacional, você sofrer embargos de determinados produtos. Né? Para quem não sabe, aqui embargo é quando os Estados Unidos proíbem outros países de fazerem algum tipo de comércio com o Brasil, e eles têm o poder, efetivamente, de fazer isso em larga escala. Então, há muitas medidas que ainda podem ser tomadas que são mais duras. O que a gente está tentando fazer, e isso vai responder a sua pergunta, é causar o mínimo de dano possível de forma mais cirúrgica possível para não gerar um caos social e econômico no Brasil desnecessário, digamos assim.